Olá, boa noite. Eu sou a aluna Daiane Lacerda, do curso de Direito, do 5º período, e eu vou abordar um trabalho sobre o tema crime de ameaça, que está lá na redação do nosso Código Penal, artigo 147. Eu vou ler aqui para vocês o que diz a redação do artigo 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. E o parágrafo único diz: somente se procede mediante representação. O artigo 147, ele fala que o crime de ameaça é previsto no artigo 147 do nosso Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de causar-lhe mal injusto e grave. E como punição, a lei determina de 1 a 6 meses ou multa. Eu entendo aqui que o crime de ameaça, a partir do momento que você se sente ameaçado, já é considerado, né, um crime de ameaça. A promessa de mal pode ser contra a própria vítima, contra a pessoa próxima ou até contra seus bens. O crime de ameaça. A ameaça é considerada um crime de menor potencial ofensivo. Por isso é apurado nos ajuizados especiais criminais. E o condenado pode ter a pena de prisão substituída por outra pena alternativa, como prestação de serviço à comunidade, pagamento de cestas básicas, a alguma instituição, dentre outras. Para a ocorrência do crime, não precisa que o criminoso cumpra o que disse. Basta que ele tenha a intenção de causar medo e que a vítima se sinta atemorizada. Então, o artigo 147, ele estabelece que ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto ou qualquer outro meio, ele já está exercendo uma ameaça, entendeu? O que fazer diante de uma ameaça? Se você conhece o autor da ameaça, veja se há alguma maneira de resolver o problema sem maiores conflitos. Feche algum tipo de acordo, se está sendo chantageado ou forçado a fazer algo. Discuta a situação pessoalmente e tente chegar em um acordo mútuo. O que pode ser considerado uma ameaça? O crime de ameaça é previsto no artigo 147, como já foi falado aqui, e consiste no ato de ameaçar alguém por palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto e grave. E como punição, a lei determina detenção de 1 a 6 meses. Eu fiz algumas perguntinhas aqui. O que pode ser considerado grave ameaça? A grave ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada à vítima a fim de subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo, tendo em vista a necessidade de se atualizar. No caso concreto, se o ato praticado pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real. Aí eu coloquei outro ponto aqui, o que é considerado ameaça de morte. A ameaça de morte é a ameaça feita geralmente de forma anônima, de matar alguém. O Código Penal do Brasil
tipifica não apenas a ameaça de morte, mas qualquer ameaça de causar um mal injusto e grave, no artigo 147, com punição de 6 meses a 1 ano de detenção ou multa. Em que momento se consuma o crime de ameaça? O crime de ameaça é formal, cuja consumação se opera com a ciência da vítima sobre as ameaças, que se sente intimidada, amedrontada com a promessa do mal injusto. Então, a gente aprendeu aqui que o crime de ameaça é formal, cuja a consumação se opera com a ciência da vítima sobre as ameaças, entendeu? A vítima, ela se sente ameaçada. Como fazer uma denúncia de ameaça? O que se deve fazer? Primeiro, se a ameaça for grave, como, por exemplo, a ameaça de morte, procure imediatamente a polícia. Se você for à delegacia, leve a queixa por escrito ou peça ao policial que a atenda, que anote as suas declarações. Então, isso tem que ser tudo no papel. Você tem direito de exigir proteção policial contra aquele que a está ameaçando. Pode fazer um BO de ameaça pela internet. Ninguém precisa ir mais à delegacia, né? Para registrar um boletim de ocorrência por ameaça, calúnia, injúria ou difamação. É possível dar queixas desses 4 crimes por meio do endereço na internet da delegacia eletrônica. Nos boletins de ocorrência, geralmente consta ao final do documento um trecho previamente pronto que prevê que o noticiante deseja representar. Então, bastaria, portanto, a assinatura no documento para que, diante da expressão ali constante, tal ato fosse entendido como a representação formalizada. Isso é uma forma de formalizar a representação, não é isso? Então, a representação manifesta, é a manifestação da vontade do ofendido ou do seu representante legal, no sentido de autorizar o desencadeamento da persecução penal em juízo. Desta feita, deve ser tratada como direito penal material e, portanto, sujeito aos postulados clássicos da anterioridade e da reserva do legal. Então, para concluir, é importante ressaltar que há diferença entre aquele capaz de sentir intimidação, para usarmos uma expressão de Maggiore, daquele que, embora tendo essa possibilidade, dada sua capacidade de discernimento, não se sente intimidado. Não é necessário, portanto, que a vítima se intimide, mas sim que tão somente tenha a possibilidade. Aqui fala que não é necessário que a vítima se sinta intimidada, mas só o fato de haver essa possibilidade dela ficar intimidada já, Rogério Greco ele fala que já se consuma o crime de ameaça. Aí, a consumação dá-se no instante em que se verifica a percepção da ameaça pelo sujeito passivo, isto é, no momento em que a vítima toma conhecimento do conteúdo da ameaça, pouco importando sua efetiva intimidação.
É o que Kleber Masson diz. Então é isso, eu entendi que o crime de ameaça, ele está previsto no artigo 147. E ele fala que ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal injusto e grave, a pena é de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Obrigada, boa noite.